o serviço do homem não está dando. A despesa de casa. Não dá. De roça, se a gente esperar de roça, comer e vestir, calçar, não dá. E remédio não dá. Com essa ajuda desse trabalho nosso está dando muito bem. Todo ano tem muito coco, né? Nós temos coco aí à vontade, para nós. Quebra o inverno todinho. A identidade das quebradeiras de coco babaçu, durante décadas, elas foram percebidas como sendo parte da natureza. Elas se confundiam com os babaçuais, que o IBGE divulgava. Estava a quebradeira, meio ao cocal, desenvolvendo a sua atividade. Ela fazia parte da natureza, ela não tinha existência própria. Elas eram sempre tratadas com uma certa ironia e às vezes até com designações de zombaria, quando não pejorativas. Era como se fossem mulheres que não valorizavam aquela atividade. Elas não tinham uma existência fora daquele mundo natural. E o que vem a quebrar com isso é quando elas passam a ter uma existência coletiva, objetivada no movimento, que é o movimento interestadual das quebradeiras de coco babaçu. Elas passam a ser vistas por uma designação coletiva, de natureza política. A gente quer participar sem medo de ser mulher, para mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participar sem medo de ser mulher, para lutar operária camponesa. A grande discussão hoje dentro do movimento diz respeito a garantir que essas mulheres tenham acesso às áreas de babaçu e à terra. A ideia da servidão ela é um instrumento do direito que vai permitir que as mulheres entrem às áreas de babaçu, servindo dessas áreas, no caso, por intermédio de um decreto editado pelo governo do estado. Esses assentamentos, eles não são pensados a partir das mulheres que exercem a prática extrativa. As mulheres são assentadas, mas em áreas onde não há incidência de babaçu, que obrigam com que essas mulheres se desloquem desse assentamento e entrem nas propriedades vizinhas para realizar a coleta de babaçu. Em muitos casos, tem ocasionado conflitos. Muitas vezes, elas são sujeitas a pagar 50% do que produzem aos donos dos barracões, né, que são as pessoas que controlam esses contratos de meia, contratos de foro, contratos de arrendamento. No caso do Estatuto da Terra, no que diz respeito à parceria extrativa, né, se obriga, no máximo, 30% do que é produzido pode se destinar como pagamento desse contrato. Mesmo a propriedade sendo privada, não tira o meu direito de tirar a minha sobrevivência de lá, porque o fazendeiro não precisa da palmeira, o fazendeiro não precisa do coco, ele joga fora ou derruba. E a gente não destrói a fazenda, nós só colhe o babaçu. Aquilo que é nativo, que Deus plantou, então plantou porque tem um povo que vai precisar. Então é seu, é meu, é de quem tem precisando. Então, quando o sócio vem vender o babaçu, anota a quantidade do babaçu dele e aí ele troca por mercadoria. Cada sócio, ele tem direito a um desconto, né? Que as pessoas que não são sócios vendem o babaçu e pagam o valor de compra, né? O motivo da criação da cooperativa foi para se ver livre do atravessador. Com isso, uniu um grupo de pessoas, as forças, né? A gente conseguiu mais apoio lá fora, pelas entidades, até internacionais, né? Financia para a cooperativa, né? Porque aqui nós somos um grupo de pessoas que trabalham assim, com uma visão de preservar, de ser liberto da, vamos dizer assim, da escravidão do lado fazendeiro, né? Para essas experiências extrativistas, né, ela tem como mediador o movimento das quebradeiras de coco babaçu. Essa novidade aqui não está sendo interpretada, porque todo o tempo, né, ainda continuamos a pensar com um padrão de relação política e com uma forma de pensar economicamente que é do passado, certamente.
nos sabonetes que estão sendo exportados pelo povoado de Ludovico, no óleo vegetal que está sendo exportado pela cooperativa dos agroextrativistas de Lago do Junco, são talvez o exemplo maior desse novo tempo que está se anunciando. Vendemos aqui no estado, no país e também exportamos para a Inglaterra. Com a diminuição da alíquota de importação do óleo de palmiste, né, um óleo que vem da Malásia, que é o dendê, ele vem concorrer com o óleo de babaçu. Nesse período também, um aumento bastante significativo da produção do óleo de soja. Essas indústrias, elas deixaram de processar o óleo de babaçu, e sendo que algumas dessas empresas estão fechando ou estão em processo de falência, né? Do porto aqui de Itaqui, né, foi pensado junto com a exploração da atividade mineral lá na Serra de Carajás. Por isso que o babaçu não entra na pauta de exportação. O Pronatura, eles estão querendo trabalhar com a queima do babaçu inteiro. O movimento em si é contra, porque se perde mais de 90% da produção se queimar o babaçu inteiro. Utilizar o coco integral para carvão é destruir a possibilidade de fazer amêndoa, de fazer óleo, de fazer sabonete, é destruir esse modo de viver. Suga o óleo. A palmeira é a mãe de nós todos que trabalham com ela, porque da palmeira nós não perde nada, rapaz. Nós não perde a palha, nós colhe a palha, o coco, de tudo. Você acabou o acabamento todinho. A pecuarização continua avançando sobre as áreas de cocais. Os pequenos pastos, eles estão se proliferando também, mesmo em áreas de pequena produção. Então isso também afeta, né, o ecossistema dos babaçuais, do qual dependem mais de 500 mil famílias. As indústrias de papel e celulose estão em ampliação na região da pré-Amazônia, ameaçando também as áreas de babaçuais. Todo ano derrubar o mato, queimar e fazer a roça. A gente está vendo que as terras estão ficando cada vez reduzindo a produtividade, né? Na tradicional, eu acho que é um prejuízo, é uma perda de babaçu, né? Porque durante aquele período da queima, durante um ano, ninguém não colhe nada de lá. Nessa experiência, a gente tem o coco totalmente todo o tempo. Conservar sem mexer, zelando, a gente tem mais bom êxito do que cortando, queimando. Ali é para acumular energia solar, né? Para fazer a distribuição para a área, para a irrigação dos plantios. Com a irrigação, a gente vai ter a oportunidade de cultivar a roça o ano inteiro. Com a nossa organização, foi possível nós criarmos em cada uma comunidade um grupo que trabalha com mesocarpo, que aumentou mais a nossa renda familiar. Quando a gente vai, né, o encontro fora, a gente leva para mostrar, né? E na SEMA tem um técnico disponível, né, para procurar mercado. Depois que a gente, né, começou a andar assim no mundo inteiro, quase surgiu muito mais venda. Essas mulheres hoje são essenciais, são mais que complementares à renda familiar, o que elas produzem, mas também elas são as grandes mediadoras com o mundo externo. São elas que fazem toda a ligação através do conhecimento, do saber,
das relações políticas, das viagens com as cidades, são elas que ligam os povoados às cidades. Elas são as mediadoras por excelência, as mediadoras externas, que fazem a relação com esse mundo envolvente. Né? E nesse sentido elas passam a ter um papel que capitaneia dentro do grupo familiar a relação com o mundo externo. A mulher tem uma jornada, né, duplicada, porque elas não deixam o trabalho dela de casa. Elas têm outros trabalhos, como quem trabalha na fábrica de papel, quem trabalha na fábrica de sabonete. Tem aqui essa sede onde tem a secretaria, tem a padaria ali que vocês já foram lá. Isso aqui é uma alternativa, funciona como tipo uma escola. Essa horta aqui é para o alimento, né, das crianças e fazer remédio aqui para as crianças da associação, né? Tem curso aqui também de costura. E tudo isso é para orientar as famílias, porque que não vive só de babaçu. E a nossa esperança e o nosso sonho é que um dia a gente possa ver essas comunidades tranquilas, todo mundo trabalhando, todo mundo tendo educação como um todo. Não só uma educação de estar na escola lendo e escrevendo, mas uma educação onde as pessoas não queimam a mata, onde as pessoas não derrubam a palmeira, porque aqui a gente luta também por o babaçu. A Ruraltim chegou dizendo que tinha esse dinheiro, que dava para fazer o projeto. Plantaram arroz, deu um pouco de arroz, mas também não foi muito. Mas veio as plantas mudas. Plantaram a manga, plantaram o caju. O INCRA fez o projeto, a colheiteira veio, fez a estrada, mas não fez a ponte. Vieram cavar o poço e a boca do poço está lacrada. E aquela caixa d'água nunca viu água dentro. Um outro projeto que entrou, não foi discutido, foi esse projeto aqui do CNPq. Era para fazer uma pesquisa na questão do babaçu. E o seu João veio aqui na comunidade simplesmente dizer que vai tirar o projeto e vai levar de volta, porque não deu certo. O projeto não deu certo. Agora, para nós, fica meio chato. É outro projeto que não deu certo. E não dá certo não é por causa dos trabalhadores, não. Se esse projeto passar para nossa mão, para nós administrar ele, nós temos como administrar ele. Não se preocupou em uma tecnologia adequada, né? Uma tecnologia adaptada a essas condições de produção, seguindo o traço da produção familiar, o da cooperação simples entre grupos familiares. Quer dizer, esses elementos não são observados. Então, eles nos indicam que essa tentativa de industrialização é uma tentativa, né, inócua. Na cooperativa, nós não tivemos muita sorte de, como mulher, ser as diretoras. Porque ainda tem aquela de nós dizer assim, eu não posso porque eu não posso sair de casa. Na hora de administrar a prensa, vem a primeira situação, analfabetismo e também grudado em casa. Aí nós tornamos deixar esse espaço para ser administrado por homem. Então a gente achou por bem que se criasse uma associação específica das mulheres para trabalhar mais na formação e a conscientização das mulheres. Porque antes as mulheres não sabiam quais são os direitos que elas tinham, o marido não entendia que a mulher devia estar na luta. Então a gente começou a trabalhar também trabalho de gênero, né, que isso ajudou também bastante na conscientização das mulheres e dos maridos. Quando a gente faz os cursos, a gente chama metade de homem, metade de mulher. Porque a gente ficou sabendo que só chamar a mulher não resolvia. Não se consegue as coisas se a gente ficar sozinha. Porque nós juntos, mulher e homem, criança e jovem, é que nós vamos construir um país com dignidade, um país com igualdade. Somos nós todos juntos. Não é porque a gente é mulher, lavradora, tá lá na roça que a gente não pode mudar isso. Pode sim. É a primeira escola que o filho participa de um filho de quebradeira, é o contato com o babaçu, né? Eles se formam da nossa discussão, né, para que eles tenham
querendo que a cabeça dele, a mentalidade, seja voltada de conscientização, de preservação do meio ambiente, né? E conhecer e acompanhamento da nossa luta, né? Para que no futuro eles possam já repassar para outras pessoas e também não se formar só dentro da escola tradicional, porque você sabe que na escola tradicional a nossa história está bem longe, né? Nós, Quebradeira de Coco, criamos, né, junto com o apoio da ASEM e sindicatos, foi criada a Lei Babaçu Livre, só que as pessoas não estão obedecendo à lei. Ela não foi uma lei criada com penalidade. O pessoal derruba e queima que não estão nem aí. E eu tô pensando em colocar emenda na lei para que a gente possa colocar penalidade. Essa lei, ela apenas vem reconhecer um direito das mulheres que já praticam atividade de forma livre, inclusive nas áreas de domínio privado. Diminuir também os venenos que eles colocam nas palmeiras. Nós não podemos dizer hoje quantos milhões de hectares, dos 18 milhões que se estima que seja a área de babaçoais, quantos milhões de hectares estão devastados. Nós sabemos que é uma quantidade bastante significativa. Não é só os babaçoais que nós estamos defendendo, nós também estamos defendendo as águas que existem por aí, né, porque o pessoal joga veneno, né, envenena as águas, envenena os peixes, onde as pessoas podem pescar. Se nós acabar com o meio ambiente, com o babaçoal, que aqui vocês veem que essa região é mais de babaçu. Como é que a gente vai respirar? Como é que vai ser o nosso ar? Eu acho que a gente preservar o meio ambiente é preservar a vida. E quando você tem consciência de que o meio ambiente é vida, você preserva. Então é a nossa luta pela conscientização para que as pessoas descubram que um meio ambiente saudável também é vida saudável. Eu vou escrever um poema que é da minha inspiração, do sofrimento do povo da nossa região. Povo pobre e abatido, mas resiste à opressão. Lá até 74 tinha grande alegria. Pobre era dono das terras e trabalhava onde queria. Tirava a alimentação para sustentar sua família. Quando fizeram a estrada, assim fala os companheiros, que foram perder nas terras por causa dos grileiros. E os pobres estão sofrendo no maldito cativeiro. Ninguém tem mais alegria, ninguém tem felicidade. Sofre pobre lá no campo e sofre pobre nas cidades. Ainda querem que a gente diga que existe liberdade. Dizem que os pobres é vagabundo, que não tem educação. Mas isso não é verdade, nós temos compreensão de ver todas as mentiras em rádio e televisão. Ai, mentira em que eu falo, os companheiros me dizem agora. Tanta criança abandonada, sem pão, sem saúde, sem escola. Se isso for democracia, é porque me fugiu da memória. Se a gente crê no evangelho, tem que falar a verdade. Não existe democracia nem no campo, nem na cidade. Se não houver reforma agrária, não teremos liberdade.